Aí comecei a gravar aqui agora. À medida que eu começar aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai entrando, vai começar a entrar aqui na Meet, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, me interromper a qualquer momento, tá bom? Não se preocupem. Vamos lá então, né? Gente, hoje eu estou começando a parte de materiais cerâmicos aqui na nossa disciplina, né? Nós finalizamos a parte de ligas não ferrosas na semana retrasada, né? Tivemos os trabalhos semana passada. E agora materiais cerâmicos, né? Que é o nosso segundo tópico da disciplina. Essa aula de materiais cerâmicos, né? Na verdade, eu vou dar 4 aulas sobre esse tema. Né? Então, essa apresentação de slide que eu estou mostrando aqui hoje, eu vou dividir para hoje e semana que vem. Né? Vou falar mais ou menos metade dela hoje, mais ou menos metade dela semana que vem. E depois tem uma outra apresentação sobre cerâmicos, que eu vou dividir em 2 partes também. Então, ao todo serão 4 aulas. Antes de ter as apresentações sobre esse tema, né, de materiais cerâmicos. Vocês estão me ouvindo e enxergando tudo certinho? Se te perguntar. Tá, beleza. Bom, o primeiro capítulo aí que a gente vai abordar nesse tema é o capítulo 12 do Callister, né? Callister, que acredito que vocês já estão familiarizados, né? Do Callister. Esse capítulo 12, que é sobre estruturas e propriedades das cerâmicas. Talvez vocês tenham visto sobre isso, né? Sobre esse tema, de maneira bem mais superficial na disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Só que agora é o momento de aprofundar um pouco nele. Bom, a gente sabe que a maioria dos cerâmicos são compostos, né? Formados entre elementos metálicos e não metálicos, né? Onde as ligações atômicas predominantes são ligações iônicas, né? Ainda que haja alguma natureza covalente. Né? Lembrando que uma ligação iônica é aquela onde há transferência de elétrons. Né? Um elemento está doando elétron para outro, então um doa elétron, outro recebe elétrons. Essa uma ligação iônica. Né? A gente sabe que, embora os cerâmicos sejam o melhor exemplo aí de materiais que fazem ligações iônicas, eles não fazem, na maioria das vezes, né, apenas ligações iônicas. Né? É comum que a gente veja que esses materiais têm uma porcentagem de ligações iônicas e uma porcentagem de ligações covalentes. Só que, de modo clássico, a gente costuma falar que eles se ligam ionicamente, né, os materiais cerâmicos. Cerâmico é uma palavra que vem do grego, de kerâmicos, né, que significa matéria queimada, mostrando que as propriedades desejáveis dessa classe de materiais são conseguidas através de tratamento térmico. Então o nome vem daí, né? Cerâmicos. As propriedades que a gente conhece dos cerâmicos hoje em dia, né? Porque a primeira coisa que a gente aprende assim, em relação aos cerâmicos é que eles são frágeis, que eles têm um alto ponto de fusão, que eles são rígidos, que eles são isolantes térmicos, isolantes elétricos, né? Essas propriedades são propriedades que a gente pode associar ao que a gente chama de cerâmicos tradicionais, né? Aqueles cerâmicos clássicos, podemos dizer assim. Né? Isso aí vai incluir aqueles materiais à base de argila, louça, porcelana, tijolo, telha, etc. Recentemente, porém, a gente tem uma classe nova de cerâmicos, né, cerâmicos de engenharia ou cerâmicos avançados, que tem propriedades bem diversas. Eles não ficam muito presos nessa limitação, nessa definição de ser isolante térmico, isolante elétrico, de ser frágil. Né? Nós temos uma definição de cerâmica mais abrangente. Tá bom? Isso recentemente. Então, ao mesmo passo que a gente tem essas cerâmicas tradicionais, com essas propriedades que a gente já conhece, nós também temos cerâmicos que têm propriedades bem diferentes. Aí aqui tem um desenho, né, de uma boneca de porcelana, que é material cerâmico, né, e tijolo, né, que é outro exemplo de material cerâmico aí que é vastamente usado na indústria aí da construção civil. E bom, quando a gente fala de materiais cerâmicos, a gente tem que
é deixar de lado muitas das coisas que a gente aprende quando estuda estrutura cristalina de materiais metálicos, né? Porque os cerâmicos metálicos são bem diferentes nesse sentido. O ponto que mais difere os cerâmicos metais é que como eles fazem ligações iônicas, eu vou ter uma certa carga associada a esse composto, né, que vocês vão ver daqui a pouco. Então a gente pode falar que os cerâmicos eles são compostos por pelo menos 2 elementos, né? Frequentemente são mais que 2 elementos, né? A sua estrutura cristalina é muito mais complexa que as dos metais, né? A estrutura cristalina de material cerâmico é bem complexa, bem complicada de se descrever. As ligações atômicas, né, como eu já falei, são iônicas, mas na prática a gente pode falar que elas são parcialmente iônicas e parcialmente covalentes, né? Lembrando de ciência e tecnologia dos materiais que a gente pode calcular esse grau de ionicidade da ligação, né, com um composto cerâmico, na verdade por qualquer composto, né, baseado na diferença de eletronegatividade entre os átomos. Né? Então lembrando que a eletronegatividade, eletropositivo e eletronegativo, fala sobre a tendência de um átomo de ceder ou receber elétrons, né? Que é basicamente a tendência dele, a propensão desse material a fazer uma ligação iônica. Aqui eu tenho vários exemplos de materiais cerâmicos com a porcentagem, o caráter iônico, né, da ligação, né, em porcentagem. A gente pode ver que o carbeto de silício, embora seja um material cerâmico conhecido, né, ele tem apenas 12% de ligações iônicas. Ao passo que a alumina tem 63%, sal de cozinha 67%, né, por aí vai. Como eu já estava adiantando para vocês, os materiais cerâmicos, né, que têm ligações predominantemente iônicas, eles podem ser considerados como estruturas cristalinas que são compostas por íons eletricamente carregados. Então esse aqui é o ponto principal de diferença entre metais e cerâmicos, né? Lá na consideração que a gente faz para metais, eu tenho simplesmente esferas maciças que são meus átomos, né? Eu nem penso, eu nem falo de carga quando falo de metais. Agora, aqui em cerâmicos, a carga, né, as cargas, né, dos íons, elas têm um ponto, elas têm uma importância especial, né? Onde em qualquer composto cerâmico eu vou ter um cátion, que é um íon carregado positivamente, porque doa elétrons de valência, e os ânions, que são íons carregados negativamente, que receberam elétrons de valência. Né? Então, todo composto cerâmico eu vou ter uma parcela aí que tende a ser mais positiva e uma parcela que tende a ser mais negativa. Né? Tem uma parcela de cátion e uma parcela de ânion. Porém, é importante falar que, embora tenha uma parcela positiva e uma parcela negativa, a estrutura cristalina de um material cerâmico ela busca se arranjar de maneira que essas cargas sejam sempre equilibradas. Né? Então esse é um ponto extremamente importante. Né? Dentro de materiais cerâmicos, embora individualmente os elementos possuam uma carga, né, sejam carregados, a estrutura toda ela tende a ser eletricamente neutra. Eu tenho duas características dos íons nos materiais cerâmicos que vão influenciar a estrutura do cristal. Primeiramente, a magnitude da carga elétrica em cada um dos íons. Né? Como eu falei, a tendência é que eles se equilibrem. E dois, o tamanho relativo dos cátions e dos ânions. Né? Então temos que ver o tamanho relativo do cátion e do ânion. Como eu vou mostrar aqui na imagem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Em relação à primeira característica, os cristais eles têm que ser eletricamente neutros. Né? Então, as cargas positivas dos cátions elas têm que ser anuladas pelas cargas negativas dos ânions. Né? E a fórmula química de material cerâmico vai ser sempre aquela fórmula que vai conferir um equilíbrio de carga. Né? Como é o caso aqui desse composto de cálcio e flúor. Né? O cálcio é um cátion, no caso, está com íons 2+, e o flúor 1-. Então eu tenho 2 íons de flúor para equilibrar
o cálcio. Né? Fica 2 menos 2 mais, está eletricamente neutro. Né? Então, as estruturas são sempre arranjadas para se ter um equilíbrio de carga. O segundo critério envolve o raio iônico do cátion e do ânion. Né? É até intuitivo a gente parar para pensar e imaginar que o cátion ele tende a ser menor que o ânion. Né? O cátion ele é a carga positiva, que perdeu elétrons. Né? Se ele perdeu elétrons, a ideia, né, de maneira bem grosseira, né, falando de maneira bem aproximada, é que ele tem um raio menor, né, o cátion. Em relação ao ânion, que ganhou elétrons, ele está ficando mais robusto, podemos dizer assim. Né? Então, um parâmetro importante quando se fala de estrutura de materiais cerâmicos é essa relação de tamanho entre o cátion e o ânion. Né? Essa razão entre raio do cátion e raio do ânion costuma ser menor que 1. Né? E por que é importante, né, essa razão? Né? Vou mostrar aqui nessa imagem. Né? Eu tenho algumas configurações de cátion e de ânion que tendem a gerar uma certa estabilidade. Né? Como vocês podem ver aqui na esquerda, eu tenho 4 ânions, né, de vermelho, e de azul o cátion no meio. A estrutura da esquerda aqui ela é estável, né, porque o cátion está tendo contato com todos os ânions. Né. Aqui na figura do meio eu tenho um cátion bem menor, só que ele ainda assim tem contato com todos os ânions. Eu tenho uma estrutura otimizada. Aqui na direita não. Aqui na direita o cátion é muito menor que o ânion. Então ele não está em contato direto com os ânions. Né? Isso já gera uma estrutura instável. Né? Então vocês podem ver, a estabilidade da estrutura vai depender dessa relação de raios entre o cátion e o ânion. Então cada cátion ele prefere ter tantos ânions próximos vizinhos quanto possível, e os ânions desejam um número máximo de cátions como vizinhos próximos. As estruturas cristalinas cerâmicas estáveis são formadas quando os ânions que envolvem um cátion estão todos em contato com o cátion, que é o caso da figura 1 e 2 aqui, né, da esquerda e do meio. Né? Então a estabilidade depende desse contato. Né? E aí a gente pode lembrar do conceito de número de coordenação, né, que a gente vê, que vocês devem ter visto lá em ciência com os materiais, né, que é a quantidade de átomos em contato com um átomo qualquer. Aqui para cerâmicos esse número de coordenação está relacionado com a razão entre cátion e ânion. Né? Dependendo da razão, ele vai estar em contato ou não. Para um número de coordenação específico, vai existir uma razão crítica, uma razão entre cátion e ânion, para esse contato ser estabelecido. E aí, para obter essa razão exata, né, montar essa tabela aqui como mostrado na direita, eu tenho que fazer algumas considerações geométricas, enfim, sai de geometria esses valores. Mas a ideia é essa aqui, que eu tenho vários números de coordenação, que é 2, 3, 4, 6, né? E no livro a tabela é bem mais completa. Eu tenho a razão de cátion para ânion, né? Uma faixa de valores onde ele está pertencendo, e aqui um desenho, né, do cátion com os ânions. Para várias geometrias diferentes aí. Aqui eu tenho o raio iônico para vários cátions e ânions, número de coordenação igual a 6. Né? Então a gente vê a questão do raio iônico, né? Tá em nanômetro. Né? Como eu já falei para vocês, a carga do íon influencia seu tamanho. Né? Já falei que o cátion ele tende a ser menor, já que ele perdeu elétrons. Né? Então a ideia é que à medida que o átomo ele vai perdendo mais elétrons, ele tende a ficar menor, ele tende a ter um raio atômico menor. Isso a gente consegue visualizar através desse exemplo do ferro. Né? Tem o ferro 2+, e o ferro 3+. O ferro 2+ tem raio de 0,077 nanômetro, enquanto o ferro 3+ é 0,069. O ferro comum, neutro, é 0,124. Ou seja, à medida que ele vai perdendo elétrons, o raio atômico vai ficando menor. Né?
Quando um elétron é removido de um átomo, os elétrons de valência remanescentes ficam mais fortemente ligados ao núcleo, o que implica em uma diminuição do raio iônico. Contrariamente, para ânions, com a medida que eu vou ganhando elétrons, o raio iônico vai ficando maior. Beleza? Então, em relação às estruturas cristalinas dos cerâmicos, né, os dois primeiros tópicos a gente comentar são esses dois pontos, né, da magnitude da carga elétrica de cada um dos íons e o tamanho relativo entre cátion e ânion. Né. Esses dois fatores vão influenciar na estrutura final do material cerâmico. E aí, para os cerâmicos, né, a gente tem que falar um pouco sobre as estruturas cristalinas também. Como já adiantei, a estrutura cristalina do material cerâmico ela é bem complexa. Então, nós temos alguns tipos clássicos de estruturas cristalinas, né? E a partir delas a gente cria algumas subdivisões, como vou mostrar para vocês agora. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então vamos lá. A primeira estrutura cristalina que a gente vai visualizar aqui é a do tipo AX, também é conhecido como rock salt. Né? Nesses materiais cerâmicos, né, existem números iguais de cátions e de ânions. Né? Esses compostos também são chamados de AX. Né? Essa é uma simbologia que representa o A é o cátion e o X é o ânion. Né? Então tem um número igual de cátion e de ânion. Dentro desses compostos do tipo AX, que é o tipo rock salt, nós temos várias estruturas cristalinas diferentes. Né? E normalmente cada uma delas é denominada em referência ao material comum que assume aquela estrutura em particular, como mostrado aqui. Né? Dentro das estruturas AX, um exemplo de estrutura é a estrutura do NaCl, do cloreto de sódio, o sal de cozinha. O que acontece aqui é porque dentro desses vários compostos AX, que é o rock salt, eu tenho algumas estruturas conhecidas. Então, o cloreto de sódio, por exemplo, é uma estrutura comum conhecida, e eu tenho vários outros compostos que têm uma estrutura muito parecida com o cloreto de sódio. Então eu falo que cloreto de sódio é uma subdivisão dentro do AX. Tá bom? Mas como que é essa estrutura cristalina do cloreto de sódio? A célula unitária para essa estrutura ela é gerada a partir de um arranjo CFC, né, para os ânions, com o cátion localizado no centro do cubo, né, e um cátion em cada uma das 12 arestas do cubo. Uma estrutura cristalina equivalente resulta de um arranjo no qual os cátions estão localizados no centro das faces. Né? Então é um CFC para os ânions, só que o cátion está bem no centro do cubo, então é uma estrutura bem diferente de a gente visualizar, como vocês podem ver aí. Né? É muito difícil até comparar com o material metálico, né? Porque parece que é uma composição entre um CFC e um CCC. Né? Mas a estrutura do NaCl é essa daqui. Tá bom? Vocês podem ver que é como se eu tivesse um átomo de cloro em cada vértice, mais um átomo de cloro em cada face, e os átomos de sódio ficam no meio das arestas. Né? Então a ideia é que essa estrutura cristalina do cloreto de sódio ela pode ser considerada como duas redes CFC que se interpenetram, né? Uma composta pelos cátions e outra pelos ânions. Né? E alguns materiais cerâmicos conhecidos eles têm essa estrutura aí do NaCl, né? Que é o óxido de magnésio, o sulfeto de manganês, esse composto de lítio com flúor, óxido de ferro. Né? São materiais cerâmicos que apresentam essa estrutura. Né? Dentro da estrutura X, eu também tenho a estrutura do cloreto de césio. Nessa estrutura, né, que é outro exemplo de estrutura clássica, né, uma subdivisão dentro de estruturas AX, os ânions estão localizados em cada um dos vértices de um cubo, enquanto o centro do cubo contém um único cátion. Né? O intercâmbio dos ânions pelos cátions
produz a mesma estrutura cristalina. Né? Então essa estrutura não vai ser uma estrutura CCC, né? Uma vez que vão estar envolvidos átomos, íons de dois átomos diferentes, né? Como está mostrado aí na imagem. Eu tenho o cloro nos 8 vértices aí e o césio no meio, né? Como vocês podem ver, é uma estrutura parece muito CCC, só que a gente não fala que é CCC, porque na CCC ela tem átomos do mesmo elemento, que não tem. Então é uma estrutura um pouco diferente. Essa estrutura aqui do cloreto de césio. Outra estrutura do tipo AX conhecida é a estrutura da blenda de zinco, também conhecida como esfalerita, ou sulfeto de zinco. Né? Nessa estrutura aqui, todos os vértices, todas as posições nas faces das células cúbicas estão ocupadas por íons de enxofre, enquanto os íons de zinco preenchem posições tetraédricas no interior. Né? E uma estrutura equivalente vai aparecer caso as posições dos íons sejam invertidas. Né? Aí está mostrando o que é essa estrutura da blenda de zinco. Né? É mais fácil a gente ver do que tentar explicar, né? Descrever com palavras o que é essa estrutura. Né? O zinco está em posição tetraédricas, né? Que a gente fala que são essas posições aqui dentro da célula unitária. E o enxofre está em cada uma dos vértices e no centro das faces. Né? Na maioria das vezes, essas estruturas parecidas com a blenda de zinco, elas têm ligação atômica com alto grau de covalência. Né? Então eu tenho aí o carbeto de silício, que é um exemplo. Eu tenho esse composto de zinco e telúrio. Eu tenho, obviamente, a blenda de zinco, né, que é o que dá o nome para essa subdivisão. Né? E é isso, né? Então dentro dos compostos AX, eu tenho esses 3 exemplos aqui, né, que no caso é a estrutura da blenda de zinco, a estrutura do cloreto de césio e a estrutura do cloreto de sódio, são 3 estruturas clássicas que a cerâmica rock salt, que é o tipo AX, pode ter. Né? É claro que cada um tem suas propriedades particulares, mas são bons exemplos de material cerâmico. Bons exemplos de estruturas cerâmicas. Outro tipo de estrutura do tipo AMXP, vocês podem ver que a própria sigla aqui ela vai de acordo com o elemento, né, com a carga dele. O AX, os dois têm a mesma carga, né? Então não tem nenhuma subdivisão. Se a carga do cátion e do ânion não for a mesma, eu posso existir um composto do tipo AMXP, como é o caso da fluorita, que é cálcio com 2 flúor. A fórmula química mostra que existe apenas metade dos íons cálcio em relação ao número de íons flúor. Né? E uma célula unitária consistirá em 8 cubos, né? Para esse tipo de estrutura. Eu tenho outros compostos que têm essa estrutura também, né, como mostrado aí. Essa aqui é a estrutura AMXP, né, onde eu tenho os 2 elementos carregados. Né, isso para fluorita, uma estrutura cristalina de fluorita. Estruturas cristalinas do tipo AMBNXP, né, é outro tipo de estrutura cristalina. Né? Essa aqui é conhecida como perovskita, que é um tipo de cerâmica muito conhecido, né? Tem bastante aplicação de engenharia, né? Essas cerâmicas de estrutura perovskita. Vocês podem observar que a perovskita ela tem uma estrutura ainda mais complexa. Né? Nesse caso aqui eu tenho 2 tipos de cátions, que são o A e o B, cada um com sua carga na MN, e o X aí, que no caso seria o ânion. Né? Um bom exemplo é o titanato de bário, que é o bário, titânio, oxigênio 3, né, como mostrado aqui, que vai possuir tanto o bário, que tem a carga 2+, quanto o titânio com carga 4+, como cátions. Né? Então seria o A e o B. As perovskitas, né, eu comentei que elas têm muita aplicação em engenharia, porque geralmente elas têm propriedades eletromecânicas interessantes. Né?
propriedades elétricas ou propriedades mecânicas, né? Dentro do trabalho de vocês eu certamente vou disponibilizar como tema alguns perovskitas, né, que tem muita aplicação em engenharia. Bom, acima de 120 graus Celsius, né, esse exemplo do titanato de bário, ele tem uma estrutura cúbica, né, onde os átomos de bário estão localizados em todos os 8 vértices do cubo, e um único íon titânio está no centro do cubo, com os íons oxigênio localizados no centro de cada uma das 6 faces, né, como mostrado aqui. Né. Essa é a estrutura aí do titanato de bário, a estrutura AMBNXP, né, onde eu tenho 2 cátions aí. Aqui é um sumário, né, de algumas estruturas cristalinas cerâmicas comuns, né. Rock Salt, né, que tem 3 tipos aí, que é AX. Eu tenho a estrutura da fluorita, que é esse AX2. Da perovskita. Essa espinel é outra estrutura também, que é conhecida, né, AB2X4. Mas, enfim, eu tenho vários números de coordenação, eu tenho o cátion e o ânion, eu tenho o tipo de empacotamento do ânion, né, essa é FCC que seria o equivalente a CFC pra gente, né, em português. E, enfim, né, como vocês podem ver, eu tenho várias estruturas cristalinas distintas para esse tipo de material cerâmico. Bom, eu também tenho estruturas cristalinas formadas a partir de ânions com arranjo compacto, né? Diversas estruturas cerâmicas, né, elas podem ser consideradas em termos de planos compactos de íons, da mesma forma que a gente fala que as estruturas CFC e HC são planos compactos também. Né? Ordinariamente, os planos compactos são compostos pelos ânions, que são maiores, né? E conforme esses planos vão se empilhando um sobre o outro, vão surgir sítios intersticiais onde os cátions podem se alojar. Nessas estruturas compactas, tem 2 tipos de posições, né, 2 tipos de sítios intersticiais, né, posições tetaédricas e octaédricas. Né. Essas posições é mais fácil eu mostrar do que eu lá falando. Né. Uma posição tetraédrica está mostrada ali na esquerda e a octaédrica ali na direita, que nada mais é de que a forma, a posição onde o interstício está localizado. Né. Lembrando que o interstício é esse espaço vazio entre átomos adjacentes. Né. Na posição tetraédrica, quando eu tenho 4 átomos, 3 em um plano e 1 no plano adjacente, e esses 4 átomos vão estar circundando um sítio, um interstício só. Né. O nome da posição é dado porque as linhas retas tracejadas a partir dos centros das esferas, né, dos átomos, vão formar um tetraedro. Nesse caso, o número de coordenação é igual a 4. Como vocês podem ver, eu tenho 4 átomos aí que estão circulando um interstício, um espaço vazio. Eu também tenho posição octaédrica. Essas posições octaédricas elas envolvem 6 esferas de íons, 3 em cada um de 2 planos. Né? O número de coordenação é igual a 6. São posições octaédricas. Né? Como está mostrado na direita ali, né? Então eu tenho 6 esferas, né, envolvendo um sítio intersticial, na posição octaédrica. E bem, essas estruturas que têm esse arranjo compacto de planos, elas dependem de 2 fatores. Né? Primeiramente, de como que essas camadas compactas de ânions estão empilhadas, né, desse empilhamento. E segundo, da maneira na qual os sítios intersticiais são preenchidos com os cátions. Né? Dependendo da forma que esses cátions preenchem os interstícios. Né? Obviamente, né, as propriedades dos materiais cerâmicos vão ser sensíveis de acordo com o preenchimento das posições, sejam octaédricas ou tetraédricas. Né? As propriedades podem mudar um pouco. Podem ser diferentes, né, quando muda esse tipo de estrutura. Aqui eu tenho a seção da estrutura Rock Salt, que é a estrutura cristalina.
né? Como vocês podem ver, as pontas aí foram removidas, né? Mas a gente tem essa estrutura. Né? Tem os planos expostos de ânions, né? Essas esferas verdes, né? Dentro do triângulo. No plano, e os cátions, que são as esferas vermelhas, ocupam sítios intersticiais octaédricos. Tá bom? Onde eu tenho 6 átomos em volta de cada sítio intersticial. É possível calcular massa específica teórica para materiais cerâmicos, né, de acordo com essa fórmula que está mostrada aí. Né? É até uma forma parecida com o que a gente viu, que a gente vê lá em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Né? Só que lá eu tenho um tipo só de átomo. Né? O átomo para cada elemento puro, cada átomo seria igual. Né? Uma esfera é igual, o raio é igual. Né? Aqui eu tenho 2 íons diferentes, então a forma de se calcular também vai ser diferente. Né? Tem que levar em consideração a soma dos pesos atômicos dos cátions e dos ânions. Né? Mas da maneira que está colocado aqui está bem intuitivo. Né? O N' é o número de fórmulas unitárias em cada célula unitária. Né? A C e a A é a soma dos pesos atômicos dos cátions e dos ânions na fórmula unitária. VC é o volume da célula unitária e Na é o número de Avogadro. Com isso aqui a gente pode calcular a massa específica teórica do material cerâmico. Beleza? Dentro das estruturas cristalinas de cerâmicos, né, vale a pena a gente destacar os silicatos, né, ou cerâmicas à base de silicatos, né, que é um tipo especial de estrutura cristalina para cerâmicos. Até que alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Fiz uma olhada aqui no chão. De boa, né? Beleza. Bom, cerâmica à base de silicato, como vocês vão ver daqui a pouquinho, são estruturas muito complexas para materiais cerâmicos. Quando eu falo de silicato, eu falo de materiais compostos por silício e oxigênio, né, que são 2 dos elementos mais abundantes aí na crosta terrestre. Em vez de caracterizar essas estruturas em termos de células unitárias, é mais conveniente usar vários arranjos de um tetraedro desse composto de silício com oxigênio. Então, em vez de usar a estrutura de célula unitária, né, para usar a definição de célula unitária para se descrever a estrutura cristalina completa, aqui a gente usa esses tetraedros de silício e oxigênio. Que é como essa daqui vai ser a nossa célula unitária, né, quando fala de silicatos, que é a união aí de 4 átomos de oxigênio com um átomo de silício aí no seu interior, né, no centro de um tetraedro. Essa daqui vai ser a unidade básica dos silicatos, né, e a gente costuma tratar essa entidade aqui, né, como uma estrutura que é carregada negativamente. Tá? Então toda a estrutura de um silicato ela vai ser descrita tendo como base várias unidades básicas dessas. Frequentemente os silicatos não são considerados iônicos, né, porque vai ter uma natureza covalente nas ligações interatômicas, né, de silício com oxigênio, né, são ligações direcionais e fortes, né, características aí de ligações covalentes. Independentemente da natureza da ligação de silício e oxigênio, vai existir uma carga -4 associada a cada uma dessas unidades básicas, né, uma carga negativa, uma vez que cada um dos 4 átomos de oxigênio requer um elétron adicional para atingir uma estrutura estável. Então nós temos essa definição também. Então essas unidades básicas elas todas têm carga negativa, né? E a partir dessa unidade básica a gente pode construir várias estruturas diferentes de silicatos. Né? Existem várias maneiras diferentes com as quais essas unidades podem se arranjar, podem se combinar, seja no arranjo de uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Né? O primeiro exemplo é a sílica, que nada mais é que esse composto de silício com oxigênio. É o silicato mais simples que tem.
estruturalmente é formado uma rede tridimensional, que vai ser gerada quando os átomos de oxigênio dos vértices de cada tetraedro eles são compartilhados por tetraedros adjacentes. Então, os átomos de oxigênio que estão nos vértices eles são compartilhados, né? O que é característico de uma ligação covalente mesmo. Né? De maneira que, no final, a estrutura ela é eletricamente neutra e todos os átomos são eletronicamente estáveis. Né? Nesse caso, a razão entre os átomos de silício e de oxigênio é 1:2, como indicado na fórmula química, né? SiO2. E se esses tetraedros forem arranjados de maneira regular e ordenada, vai ser formada uma estrutura cristalina. E existem 3 formas cristalinas polimórficas para sílica, que é o quartzo, a cristobalita e a tridimita. Ou seja, de acordo com a maneira que a estrutura se arranja, eu tenho 3 formas diferentes. Né? É um polimorfismo, similar ao que a gente vê pro carbono, né? Que pode estar em grafite ou diamante, né? Enfim. Eu tenho vidros à base de sílica, né? A sílica ela pode existir como um vidro não cristalino, com elevado grau de aleatoriedade atômica, né? Que é muito característico de líquidos. Tal material é chamado de sílica fundida ou sílica vítrea. Quando a gente fala que é não cristalino, essa sílica, né, que é usada para vidros, é porque a estrutura atômica ela não é organizada. A estrutura atômica não cristalina, é uma estrutura amorfa. Não tem uma organização atômica ao longo assim, de grandes distâncias atômicas. Como ocorre com a sílica cristalina? O tetraedro de silício e oxigênio é a unidade básica. Além dessa unidade, vai existir um grau considerável de desordem, né, que é associado até mesmo à estrutura amorfa. Né? Lembrando que essa estrutura amorfa é muito característica de líquidos, né? Mas aqui eu estou falando de sólidos. Tá? Então é um sólido com estrutura bem amorfa, por causa do vidro. Aqui está exemplificando muito bem, né? Na esquerda tem a estrutura cristalina, organizada. Né? O dióxido de silício é cristalino. Em B, eu tenho a estrutura de dióxido de silício não cristalino. Fica evidente aí a diferença dos dois, né? A diferença de organização mesmo. Outros óxidos também podem formar estruturas vítreas. Né? Esses materiais são chamados de formadores de rede. Como, da mesma forma que o dióxido de silício, eles são conhecidos como formadores de rede. Esses vidros inorgânicos comuns que a gente encontra no dia a dia, né, em janelas, enfim, em recipientes, são vidros à base de sílica, os quais foram adicionados outros óxidos, como óxidos de cálcio. Esses óxidos eles não vão formar redes poliédricas, né? Nós vamos estar incorporados na rede do silicato, né, de dióxido de silício, e vão modificar essa rede. Então, como esses óxidos que são adicionados, como é o caso dos óxidos de cálcio, eles não formam a rede, eles só modificam a rede, a gente fala que eles são os modificadores de rede. Então a gente pode fazer uma distinção entre óxidos que formam rede, né, e óxidos que apenas modificam a rede já existente. Outros óxidos, como o óxido de titânio, ainda que não seja formador de rede, ele pode substituir o silício e se tornar parte da rede, estabilizando. E esses são os intermediários. Né? Então, dentro desses óxidos aí que são silicatos, eu posso ter formadores de rede, modificadores de redes intermediários. Né? Em relação à propriedade, a adição de modificadores intermediários vai reduzir o ponto de fusão e a viscosidade do vidro, né? O que obviamente torna mais fácil o processamento desse material, né? Dar forma para ele é mais fácil, né? Consigo fazer isso em temperaturas mais baixas. Aqui eu tenho a representação esquemática das posições iônicas de um vidro de sódio silicato. Né? Tem o sódio, tem o silício, tem o oxigênio. Vocês podem ver que a estrutura é bem aleatória, né? Podemos dizer assim, amorfa.
Enfim, em relação aos silicatos, né? Para os vários minerais que a gente tem à base de silicato, eu tenho um, dois ou três dos átomos de oxigênio nos vértices dos tetraedros. Esses são compartilhados com outros tetraedros, né? Eu cheguei a comentar sobre isso. Tem um compartilhamento, né? O que é bem característico de ligação covalente. Né? Esse compartilhamento vai ajudar, né, a formar estruturas bem complexas para os silicatos. Né? Então é um compartilhamento atômico. Né? Aqui eu tenho 5 estruturas diferentes aí para silicatos, como vocês podem ver, formados a partir desses tetraedros de silício e oxigênio. Né? Tem 5 estruturas diferentes. Né? Para essas estruturas, os cátions, né, como cálcio, magnésio e alumínio, eles vão servir para 2 propósitos. Primeiramente, né, para obter aquela eletroneutralidade, então a ideia é que esses cátions eles compensem as cargas negativas das unidades. Né? E o segundo ponto é que esses cátions eles ligam ionicamente, né, se ligam ionicamente uns aos outros, né, os tetraedros de silício. Né? Então eles vão fazer a ligação entre os tetraedros. Então, além de ligar os tetraedros, eles vão deixar a rede cristalina eletricamente neutra. Eu tenho silicatos simples, né? Que vão envolver tetraedros isolados, como é o caso da fosterita, né? Que é esse composto de magnésio, silício e oxigênio. Eu vou ter 2 íons de magnésio para cada tetraedro, de maneira que cada íon magnésio tenha 6 átomos de oxigênio como vizinhos mais próximos. Então é a maneira que está colocada. Eu tenho o conceito de silicato em camadas, né, que vão ser estruturas parecidas com estruturas de polímeros, né, que posso ter várias camadas de moléculas. Né. A ideia é que ele tem uma estrutura bidimensional em lâminas, né, que vai ser produzida pelo compartilhamento de 3 íons oxigênio em cada um dos tetraedros. Acho que a imagem aqui ela fala bem mais. Né. Aqui eu tenho representação esquemática de silicato em camadas bidimensional. Né. Para esse tipo de estrutura, a fórmula unitária que vai se repetir, ela pode ser representada por esse Si2O5, né, com 2 menos de carga. E a carga negativa resultante vai estar associada aos átomos de oxigênio não ligados, né, que vão se projetar para fora do plano. São esses átomos que estão vindo para fora da tela aqui, né, para a gente. Nesse caso aqui, a eletroneutralidade ela vai ser estabelecida por uma segunda estrutura plana, com excesso de cátions, e que vai se ligar a esses oxigênios aqui que estão indo para fora aqui do plano, né, para fora da tela. Esses materiais são chamados de silicatos em lâminas ou camadas. Essa estrutura básica é característica de argilas e outros minerais. Né. Os silicatos estão entre as estruturas mais complexas aí que a gente pode observar em materiais inorgânicos. Como você já pode ter percebido, né? É até difícil descrever com palavras o que seria um silicato. Aqui eu tenho a descrição bem clara do que seria, né? Seria um exemplo de uma caolinita, que é um mineral argiloso. É uma estrutura de silicato em camadas. Como vocês podem ver, essa figura aqui ela foi alargada verticalmente, né? Os planos foram afastados uns dos outros para poder visualizar o que tem entre os planos. Né? Tem a legenda aqui com cada átomo presente. Né? Oxigênio, tem hidroxila, alumínio e silício. De maneira parecida com cerâmicos, com polímeros. Né? Dentro das camadas, né? Dentro de cada plano, as ligações são fortes, né? Iônica e covalente. Porém, entre os planos eu tenho ligações de Van der Waals, que são ligações mais fracas. Então a gente pode saber já que as propriedades elas são bem diferentes quando a gente avalia na direção do plano ou transversalmente, né, de maneira perpendicular ao plano. Você pode ver que a estrutura é bem complexa mesmo.
E, gente, eu acho que eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, né? Chegamos mais ou menos aí no meio da apresentação dos estruturas cristalinas cerâmicos, e é muita informação, né? Uma parte bem teórica da disciplina. Alguém aí tem alguma dúvida? Beleza, então, gente. Como vocês podem ver, essa parte de estrutura cristalina de cerâmica ela envolve muito conceito teórico e é muito difícil a gente até mesmo parar para escrever, né? Descrever o que seria uma estrutura como essa, que é geometricamente muito complexa, né? Não só essa de silicato, mas várias outras que eu vi aqui, que eu mostrei aqui durante a aula. Né? O exemplo aí dessa perovskita, né? Que tem uma... Opa, perovskita não, que é dessa AMXP, né? Que é um tipo bem diferente. Mas enfim, a ideia não é que vocês decorem essas estruturas e saibam desenhar ou etc. Né? A ideia é que vocês saibam como que são as diversas maneiras que esses materiais cerâmicos podem se arranjar em questão de estrutura cristalina. Para o material metálico a gente já sabe que tem uma estrutura CCC, uma estrutura CFC, HC, tem alguns planos compactos, eu já sei como é que relaciona a estrutura e propriedade. Aqui a relação é um pouquinho diferente, mas a gente tem relação também. Tá bom? Eu vou continuar falando sobre isso nas próximas aulas. Deixa eu encerrar a gravação aqui.